Quietinho aí, meu filho. E aí, gente? Boa noite. Boa noite, boa noite. Ó, tô apanhando aqui um pouquinho do vídeo, mas eu espero que dê certo. Não. Gente, não deu tempo nem de secar o cabelo. Vai com o cabelo molhado mesmo. Importante a gente estar aqui nessa quinta-feira maravilhosa. E hoje o nosso assunto é sobre quem? Crenças limitantes. O que tem a ver crenças limitantes com a nossa saúde? Vamos descobrir? Pois bem, para quem não me conhece, meu nome é Marlene Silva, sou enfermeira de formação e terapeuta, tá? E sejam todos bem-vindos a essa noite maravilhosa. Juntos a gente vai aprender um pouquinho sobre o que é as crenças limitantes. Vamos consertar esse vídeo aqui, né, que tá torto. Melhorou? Ó, se vocês notarem qualquer coisa que vocês não estão agradando, o áudio, o vídeo, alguma coisa que não está boa, dá um toque aí pra mim, tá bom? Não me deixa no vácuo não, beleza? Ó, um ajudando o outro. Eu passo conhecimento pra vocês e vocês dão feedback pra mim, né? Eu preciso de feedback, combinado? Então tá, certo. Quinta-feira, semana que vem, Semana das Crianças, ó. E como nós estamos? Prontas pra passear. E você, tá pronto pra passear também? Pra estar se dando um tempo, cuidando da sua família, do seu bem mais precioso, que é você, sua saúde mental, sua saúde espiritual, física e emocional, depende disso. Depende de você estar bem com você mesmo e com as escolhas que você faz. Não é mesmo? Ah, menina! Ah, moleque! Pois bem. Gente, o assunto de hoje eu quis trazer porque as crenças limitantes, Bob Proctor, no livro dele, ele falava muito sobre essas crenças limitantes, ou o que a gente chama de paradigmas. E essa semana eu tive o prazer de ler um livro do Joseph Murphy. Depois vocês baixam ele lá, que ele já tá em podcast, viu, gente? Tá no Spotify. São 20 capítulos no Spotify. E aí vocês podem ouvir esse livro maravilhoso do Murphy, beleza? Então, o Joseph Murphy, ele traz outro nome para as crenças. Ele relata que são o quê? Que a gente é o quê? Condicionado. Então, você recebe a sugestão e você acata aquela sugestão. Já Bob Proctor traz pra gente que são crenças limitantes, tá bom? Mas, ou seja, são nomes diferentes para um mesmo aspecto, para um mesmo assunto, para um mesmo processo que nós, seres humanos, estamos sujeitos a receber essas crenças. E o que seriam as crenças que a gente, os paradigmas, as crenças que a gente recebe desde lá na nossa infância, dos nossos pais, dos nossos professores, dos nossos cuidadores, das pessoas que são responsáveis pela nossa educação. O tempo inteiro eles ficam o quê? Ai, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode isso, porque isso causa aquilo. E aí você fica o quê? Limitado à forma como o quê? E sujeito aos paradigmas que foram o quê? Sugeridos por quem? Pelas pessoas que são os seus educadores. Mas eles não fazem isso, não é para te prejudicar, pelo contrário, eles fazem o quê? Para moldar você a sugestão deles. Ou seja, por isso que Joseph Murphy fala no livro dele O Poder do Subconsciente. Olha que, gente, não deixa de ler esse livro. Vocês vão entender muito mais sobre esse assunto e vai poder o quê? Trabalhar. Você vai ter o Bob Proctor, ele dá pra gente ferramentas necessárias para você trabalhar as crenças limitantes. O Joseph Murphy, no livro dele, ele
destrincha, como é que fala destrincha? Ele deixa em pratos limpos todas essas crenças, todos esses paradigmas, para você o quê? Se autoconhecer, conhecer quais crenças que você está tendo e quais as crenças que você estão o quê? Limitando você de você chegar onde você quer, de você ter a saúde que você deseja, de você ter a vida que você deseja, de você ter o carro que você deseja, de você ter até mesmo a família que você deseja, o trabalho que você deseja. Então, tudo está interligado. Por quê? Porque você aprendeu, você foi sugestionado a ter essas crenças desde a sua infância. E elas te acompanham. E é isso que você tem que ir, ó. Isso não me pertence, isso pertence, isso foi a minha mãe, foi o meu pai, foi o meu padrasto, foi a minha professora, foi a minha tia, foi a minha avó. Então, defina, se conheça. Isso não foi algo que é seu, mas foi treinado. Você foi treinado a ser a pessoa que você é, com os paradigmas, acreditando nessas crenças que muitas das vezes te limitam e te impedem de desenvolver como ser humano, como pessoa, enfim, de ter a vida que você tanto almeja, de ter o sucesso que você deseja, de ter o que mais? Ai, é tanta coisa que te limita, gente, que vocês não têm noção. No dinheiro, na vida social, ou seja, no encontro com o outro, né? Na parte financeira, na parte emocional, no relacionamentos e no... Qual outro? Na saúde, isso. Muito bem. Então, nesses 3 aspectos, as crenças, elas são, ou seja, muito presentes. E eu observo que as mais comuns, eu vou discutir aqui as mais comuns, as crenças mais comuns que estão muitas das vezes presentes em nós, em eu, em mim, em você, no seu pai, na sua mãe. Por quê? Eles vão o quê? Passando isso de forma cultural, de pai para filho, de filho para neto e assim por diante. De geração em geração, essas crenças só vão o quê? Se perpetuando. Mas você tem o poder de mudar isso. Se você quiser, é claro. Então, vamos discutir um pouquinho sobre isso? Sobre essas crenças que tanto nos impedem e nos limitam a ser a Marlene que eu desejo? Ou você ser o eu que você deseja? Não é bom? Ah, moleque, olha, hoje tô podendo, então hoje eu posso falar hoje foi a segunda vez que eu falo essa frase, hein? Mas sabe o que que é? Hoje eu tô muitíssimo feliz porque eu tive a oportunidade, né, de atender uma cliente hoje que ela me falou me ensinou tanto. E eu vou até trazer para vocês uma coisa que ela fala muito. Ela está passando por uma situação de depressão, né? E ela fala muito das limitações que ela tem. Hoje, ela não pode mais sair sozinha, que ela está muito esquecida, né? Isso é o que ela fala, né? Eu estou com a memória muito ruim, o tempo todo ela fala isso. E quem que sugeriu isso para ela? Quem que fez essa mudança aí para ela? Quem que colocou isso na cabeça dela? Os filhos, o marido e os netos. Por quê? Porque para eles é muito mais cômodo ela ser limitada e ela estar no poder, né, deles, do que ela estar com todas as suas faculdades mentais e técnicas, né? Ou seja, o seu autocuidado, né?
as AVDs. Não sei se vocês já ouviram esse termo. Pois bem, vamos destrinchar esse termo. AVDs é quando a pessoa consegue fazer as suas atividades de vidas diárias todas, como comer, escovar os dentes, tomar banho, trocar de roupa. Tudo isso são atividades de vidas diárias. Você de manhã, você levanta, você lava o rosto, toma banho, escova os dentes, toma café. Depois você vai trabalhar, depois você volta, almoça, depois você lancha, depois você janta, né? Não é todo mundo que janta, às vezes só um lanche mesmo. E depois você vai dormir. Então, para todas essas atividades, chama atividades de vidas diárias, AVDs, né? É o termo técnico que a gente utiliza muito para especificar se a pessoa está ou não em condições de se desenvolver e de o quê? De ficar sozinha, tá bom? Então, as atividades de vidas diárias delas estão todas em dia. A única coisa que eles estão conseguindo limitá-la ao ambiente casa, ao ambiente ali da casa, é esse. De o tempo inteiro colocar essa crença na vida dela. E ela fala essa frase o tempo inteiro. E aí, o que acontece com essa sugestão familiar e a realidade? Ela se torna uma realidade, porque ela vai incutindo isso na vida dela, vai falando isso o tempo inteiro, que a minha memória tá ruim, que a minha memória tá ruim, que a minha memória tá ruim, que eu estou péssima, eu estou esquecida. O tempo inteiro ela fala isso. Eu fico com ela lá, normalmente o meu horário é 1 hora de 50 minutos, de 45 a 50 minutos de terapia, e eu ultrapasso isso. Por quê? Porque ela é muito agradável, ela tem uma sabedoria muito grande, mas ela está sujeita a essas coisas familiares. E não tem como eu ficar falando mal da família dela para ela, mas tem como eu dar uns pitacos, né? O que é que eu faço? Hoje eu orientei ela a ler esse livro do Joseph Murphy, O Poder do Subconsciente. Para ela o quê? Acordar e desenvolver esse lado dela. Porque o que está faltando para ela dar um passo a mais na saúde dela é trabalhar o quê? O subconsciente dela. Porque o subconsciente, ele é ligado a emoções, né? Então tem a mente consciente e a mente subconsciente. A mente subconsciente, ela segue o quê? O que a mente consciente fala para ela. Então ela é sugestionada a fazer aquilo que aqui, ó, que eu falo, se torna minha realidade. Lembra do que eu falei anteriormente? Só não falei nesses termos, mas é esse termo, é essa questão. Então a gente tem essa questão grande de poder resolver as nossas questões emocionais, físicas e mentais através de quem? Através do lidando com a nossa mente, gente. Nós podemos, eu posso, você pode, todos nós podemos. E aí a gente resolve uma montanha de situações quando a gente consegue dominar o subconsciente. Por isso o livro do Joseph, ele trata de quem? O poder do subconsciente. Se você deixar se dominar pelo poder do subconsciente, você só vive de quê? De emoções. E se essas emoções forem negativas, você está o tempo inteiro alimentando de emoções negativas, de fala. Essa fala torna-se o quê? Uma verdade absoluta lá no seu cérebro, né? Porque o subconsciente é o sistema límbico, né? O centro das emoções. Se você o tempo inteiro fala que você está com a mente ruim, com a memória ruim, que está ruim, que você está esquecida, você vai ficar esquecida. Muda a sua forma de falar e muda a sua emoção que você aciona, o botão do poder que você tem aí dentro. E esse poder é seu, só você que pode ligar e desligar esse botão aí. E através de quem?
da nossa fala. O que nós falamos, o que nós emocionamos com aquilo, torna-se a nossa realidade. Bob Proctor já falava. E por que você não usa esse poder do subconsciente a seu favor? Então é isso que você tem que trabalhar. O livro, gente, ele tem técnicas maravilhosas para você acionar esse botão do subconsciente e você aprender a discernir e a o quê? A não ser sugerido e sugestionado a acreditar nessas crenças que as pessoas impõem para você, que a sociedade impõe para você. É o poder de dizer não. Não para essas crenças. Não para sugestões que colocam para você. No livro, ele dá um exemplo que eu achei bacana demais de nós seres humanos, como a gente é sugerido a agir da forma como como é que fala? A agir e a ter atitudes sugestionadas pela fala do outro. Tinha uma mulher no navio, né? E ela estava com muito medo de fazer aquela viagem de navio. E chega uma pessoa para ela, né? E fala: nossa, mas você está ficando amarela? Você está bem? Tá tudo bem com você? Nossa, mas você tá amarela demais. Se ela for uma pessoa sugestionável, eis aí a questão e a ação dela. Ela vai começar o quê? Meu Deus, é mesmo? E aí vai começar a palpitação, vai começar um mal-estar, vai começar a ter dor na barriga. E ela vai o quê? Vai acionar o botão do subconsciente dela e ela vai o quê? Passar mal. Aí ela chega lá no setor, né? No quarto, né? Que ela estava no navio e começa já a ir pro banheiro, já corre pro banheiro e já começa a vomitar, passar mal, e a ter dor de cabeça, e a ter mal-estar, ter tontura. E aí ela vai ficar amarela de verdade. Esse é o tipo de pessoa que é o quê? Sugestionado a ter o que o outro falou. Até o momento ela estava bem. Foi só o cara chegar aí pra ela e falar isso, ela já começou o quê? Passar mal, ter palpitações, o coração acelerou e foi. E aí começou. Mal-estar, né? Agora, pensa numa situação e aí vem um cara todo em cima na beca, né? Bem acostumado com esse ambiente. Tá lá, ó, curtindo, tomando uma bebida, vendo as ondas do mar ali, tranquilo, sereno. Aí chega esse mesmo cara e fala com ele: nossa, mas você não passa mal não? Pelo amor de Deus, eu tô morrendo de dor de cabeça, mal-estar, ânsia de vômito, essas ondas do mar, essa situação aqui me deixa apavorado. Você não passa mal não? Menino de Deus, que é isso? E aí? O cara que não é sugestionável e que está, ó, tá nem aí, manda beijinho no ombro pro camarada ali que falou essas atrocidades todas. Ele vira pra ele e fala assim: que é isso? Tô acostumado com essa situação. Pra que eu vou? Por que eu iria passar mal? Já essa é a minha quarta ou quinta viagem essa viagem maravilhosa, com essa vista maravilhosa, eu vou passar mal? Que é isso, meu? Eu vou pegar umas gatinhas por aí. Essa noite promete. E aí?
sugestionado ele foi. Mas ele tá por cima. Ele não se importou nem um pouco com a sugestão do camarada. Não foi? E ele, pouco se lixou. E ainda curtiu com a cara dele, falando que ia pegar umas gatinhas. Pois bem, é assim. Só quando você se conhece e não fica sujeito às sugestões, às limitações que o outro te impõe, porque ele tentou impor, não tentou? Do mesmo jeito que ele fez com a moça anterior. E o segundo fez o quê? Pé na bunda dele e foi curtir a noite dele. Foi pegar umas gatinhas. Não é? Então, é assim que a gente tem que encarar a vida. É assim que a gente deve não seguir as sugestões, mas seguir o seu eu. E entender que é possível mudar essas crenças. É possível você quebrar essas crenças. Mas você só quebra a crença que está te limitando, que está impedindo você de chegar aonde você deseja chegar, com o quê? Você só quebra se você... Oi, Ju, você chegou aí, amore? Seja bem-vinda. Então, você só quebra essa crença se você o quê? Parar para se autoconhecer, conhecer a você mesmo, conhecer das suas capacidades e conhecer que as suas limitações foram impostas a você. Conhecer que as crenças, os paradigmas foram impostos para você. E é você quem pode fazer essa diferença. É você quem pode quebrar elas. E as crenças, os paradigmas, as sugestões dos outros, com o quê? Com emoção positiva. Com situações que levem ao seu cérebro, o seu subconsciente, a entender que é você que está no comando e não ele. Igual eu falo sempre, a gente não negocia com o nosso sistema nervoso, com o subconsciente, a gente não negocia com ele. A gente o quê? A gente dá ordem. Eu quero, eu posso, eu consigo. Então, se tá difícil, pede ajuda. Eu não consigo realizar, eu não sei fazer costura, eu não sei costurar, mas eu posso aprender. Então, esteja aberto ao novo e esteja aberto a aprender que você para com essa coisa de que eu não posso costurar. Tanto homem quanto mulher pode costurar. Ninguém falou que homem não costura. Eu tenho um tio meu que costura maravilhosamente e é com agulha. Melhor que eu, para você ter uma ideia. E olha que eu sou filha de costureira, hein? É? Contei isso pra vocês, não? Pois bem. Então, a gente tudo que você deseja fazer, então é passível de aprender, né? Se outro fez, por que você não é capaz de fazer? Claro que é. É treinável. Tudo nessa vida é treinável. Tudo a gente é passível de aprender. E as pessoas falam que você não é capaz de aprender, sabe por quê? Porque elas se sentem ameaçadas por você. Porque você topa qualquer parada. Você desenvolve em meio às situações difíceis. E aí o que ele faz? Que é muito melhor ele falar com você e te sugerir que você não é capaz. Você é uma gestora péssima, você não dá conta de gerir essas pessoas, você não dá conta de fazer gestão de pessoas. Por que ele faz isso? Para te limitar.
Então, você é um ser sugestionável ou você vai aprender a partir de hoje que essas sugestões são apenas para você o quê? Ficar limitado ali, paradinho, quietinho, e ele o quê? Só subjugando você. Então, todos nós, eu, você, nós somos capazes de fazer qualquer coisa, desde que a gente seja treinado para isso. Né? Pode demorar algum tempo? Pode. Tem pessoas que pegam uma coisa rápida, tem outras que não. Eu, por exemplo, eu tive uma dificuldade enorme para aprender a dirigir. Nossa, pensa numa pessoa que apanhou do processo da direção. Aula de legislação, a aula teórica, eu fui lá, fiz prova, arrasei. Na época era 30, não sei se hoje é a mesma coisa. Era 30 questões, eu acertei 27. Ó, como é que eu tava por cima, maravilhosa. Mas pensa na aula prática, o quanto que eu apanhei. Menina, eu passei, ó, no quarto exame. Quarto, tá? E sabe por que eu passei? Porque no dia do meu exame, o meu instrutor, ele brigou comigo, me xingou. Falou comigo assim, bem assim, essa frase, não esqueço nunca. Isso foi em 2002, hein? Tirei carteira em 2002. Ele falou assim comigo, olha, de todas as 4 pessoas que eu trouxe aqui hoje para fazer exame, você era a que eu mais acreditava em aprovação. E, no entanto, essa sua aula de hoje foi a pior dos últimos tempos. Eu chorei, chorei muito e falei com ele que não, que eu ia passar de qualquer jeito, que eu ia passar e que eu ia mostrar isso pra ele, que eu era capaz. Aí imagina, eu fui aprovada, meu bem, ó. Na pior área na época era uma das áreas mais difíceis de ser aprovada, era um índice de reprovação altíssimo nessa área, era na João Pinheiro, não sei se hoje ainda tem essa área lá para fazer exame. E eu passei, porque eu fui sugestionada a não passar e eu não aceitei aquela sugestão. Porque eu sabia que eu fazia bem feito, porque ele era muito exigente. Mas ele foi muito amigo mesmo, né? Amigo também puxou a orelha, já falei isso com vocês. E ele falou comigo que eu era capaz. Só que eu tinha feito uma péssima aula e que ele estava desistindo de mim. Pensa nisso? Aí foi onde eu mudei o processo e falei, não, eu sou capaz, eu vou passar, e eu passei. Nossa, que maravilha. Então é isso que a gente tem que às vezes, ó, sabe, levar aquele chacoalho. Tem que se como é que é? Chacoalhar. Pois bem, então a gente tem que se balançar e, ó, acreditar no nosso potencial. Por quê? Tudo é treinável. Ninguém chega e fala assim, eu vou ser enfermeira. Ninguém chega e fala, eu vou ser engenheiro. Ninguém chega e fala, você tal coisa. Você passa na faculdade tantos anos, né? De 4 a 5 anos, no mínimo, cada uma dessas faculdades que eu citei, né? Hoje a faculdade de enfermagem mesmo são 9 anos. A engenharia são 10 períodos, então são 5 anos também. Então você imagina, é muito estudo. Então você não chega de uma hora para outra e fala que você é engenheiro, não, você estuda muito, você treina, né? E ainda você tem que passar o quê? No período de prática. Normalmente são 200 horas aulas de prática para passar no estágio. E muitas das vezes os estágios são umas 3 ou 4 vezes em cada semestre. Então, normalmente são 4 semestres de estágio. Não é
um estágiozinho só de 200 horas, não. São 4 em média. Última vez que eu lembre, foram 4 estágios que eu fiz. De 200 horas cada. É tempo demais para você treinar, não é? Você imagina? 200 ou 400? Agora fiquei na dúvida. É por aí, gente. Eu entendo e eu tô provando para vocês que tudo é treinável. Eu não vou chegar e agora também tem que querer estar junto. Se eu quero, eu corro atrás. Se eu não quero, eu me entrego para Deus e coloco na mão do outro, tá? Que é isso, vou deixar para lá. Vou deixar que essa crença limitante me faça o quê? Me mantenha na minha posição, que é a posição de conforto. Quer posição de conforto, meu? Aí sim, você vai manter-se nessa crença. Agora, você quer uma vida próspera, você quer saúde, você quer felicidade, você quer liberdade geográfica para você ir e vir quando você quiser e onde você quiser, trabalhar com quem você quiser e trabalhar com a coisa que você deseja, que você ama, aí sim. Você não vai deixar que ninguém fale para você da sua limitação, mas pelo contrário, você vai o quê? Você vai trabalhar para que aquela limitação não seja uma realidade. E aí você vai mostrar para o seu cérebro que quem manda no subconsciente é você. Que as crenças limitantes, você pode quebrá-las todas. Basta querer. Mas tudo é treino. E treino requer o quê? Consistência. E consistência requer o quê? Erros. Então é trabalhando um degrau de cada vez para você chegar no topo da escada. Você não chega no topo da escada sem ir degrau por degrau. Então é uma crença a cada vez. Você vai trabalhando essas crenças, vai conhecendo quais crenças que fazem parte da sua vida, porque cada um foi sugerido lá desde a infância, desde o período escolar, adolescência e até na fase adulta. A gente às vezes surgem pessoas que nos sugerem que a gente não pode fazer isso, que a gente não pode fazer aquilo. Não é verdade? E aí? Você vai acreditar no outro ou você vai acreditar em você, na sua capacidade? Eis. A resposta é só você quem tem. Eu não posso fazer por você. Não é verdade? Então vamos lá? Vamos parar de acreditar no outro e acreditar na gente mesmo. Acreditar que nós temos o poder. Que nós somos seres humanos capazes e abençoados por aquele cara lá de cima. Aquele ser, ou pelas leis do universo, se você não crê, né, naquele cara lá de cima, né? Então você vai o quê? Verifica. Busque. Então não deixe de ler esse livro, gente. Esse livro do Joseph Murphy, que é sobre o poder do subconsciente, ele é o livro que eu utilizei para montar esse material de hoje. Porque, esse cara, ele trabalha muito bem sobre essas crenças, as crenças que nos limitam, que nos impedem, que nos podam de sermos quem queremos ser, de ter a liberdade geográfica que a gente tanto deseja. Eu gosto muito da ideia. Imagina, eu dar aula da onde eu estiver, praticar as minhas terapias da onde eu estiver, sem precisar de preocupar e de me limitar a estar todos os dias no mesmo bate-horário, no mesmo local, sendo que eu posso experimentar esse mundão maravilhoso que Deus nos deu.
e desse mundão maravilhoso eu atender aonde eu quiser, a liberdade geográfica é maravilhosa. Quer coisa melhor? Às vezes eu vou estar lá atendendo vocês lá da praia. Pensa nisso? Já pensou? Que delícia! Então não deixe ninguém limitar você, impedir que o seu sonho, que essa realidade que a gente tanto deseja, fique o quê? Guardado ali na caixinha? Não permita que os outros te direcionem. Seja você o motorista da sua própria vida. A motorista da sua própria vida, né? A gente está nessa luta o tempo todo. E olha, a gente só aprende com os nossos erros. Então aceite os seus erros, aceite como você é, aceite as suas limitações, aceite as coisas como elas são, mas sem o quê? Sem perder a sua essência, sem perder a sua capacidade de buscar ajuda quando você precisar, porque ninguém sabe tudo, né? E essa capacidade de o quê? De buscar sempre o melhor para mim, para o outro. Porque quando você prejudica o outro, o universo devolve para você. E quando você está bem, está tranquila, está saudável, emocionalmente equilibrada, mentalmente equilibrada, a sua saúde física, ela flui assim, ó. Flui muito bem, tudo flui muito bem. Então é só você não se deixar levar pelas sugestões. Porque as pessoas amam sugerir coisas na nossa vida e situações que às vezes deixam a gente desconfortáveis, né? E essas crenças que tanto nos limitam. Então a gente vai fazer o quê agora, a partir de hoje? A gente vai buscar nos autoconhecer. E como a gente se conhece é isso, gente. É um passinho por vez, degrau por degrau na escada da vida. Ninguém chega lá no topo sem passar pelos percalços que a vida tanto nos apresenta. Não é verdade? Então, vamos lá. Hoje, então, nós falamos sobre as crenças limitantes, sobre a nossa capacidade de não aceitar as sugestões e, consequentemente, as crenças, né? O Bob Proctor falou sobre esse termo, né, de crenças limitantes, crenças ou paradigmas que estão aí disponíveis desde a nossa infância, desde os nossos pais, os nossos educadores que nos passaram. E já Joseph Murphy fala sobre sugestões, que a gente é sugestionado a agir de tal ou daquela ou da outra forma, e aí a gente acaba caindo nessa rede, né, de sugestões e de crenças que nos limitam. Tá bom? Então vamos lá. Deixa eu só verificar aqui se tem alguma mensagem, alguma coisa. Acho que não tem não. Tá ótimo. Tem não, ninguém perguntou nada, ninguém falou alguma coisa. Esse povo hoje tá caladinho. Então é isso, gente. Eu trouxe para vocês sobre as crenças limitantes, quaisquer dúvidas, né? Às vezes vocês não tiveram não apresentaram nenhuma dúvida agora. Eu vou deixar aqui o nome do livro do Joseph Murphy, que eu vou amar se vocês, lerem o livro e me marcarem lá, Marlene, você indicou esse livro, eu amei também. Me conta a sua experiência nesse livro. Porque ele é autoconhecimento. E autoconhecimento a gente já não pede, né, gente? É muito bom pra gente se conhecer. E esse livro do Joseph Murphy eu super indico. Tá bom? Grande abraço. Pra quem não comentou nada, eu sugiro que vocês comentem aqui embaixo para mim, faça essa gentileza, tá bom? Comenta,
dá o seu joinha e porque só assim que a plataforma entende que esse material é bom e é de qualidade, tá bom? Agora, eu peço a gentileza de vocês, o retorno. Então, comenta aí pra mim, que quanto mais comentários, melhor para a plataforma entender que esse material é bom e que tem que ter continuidade, tá bom? Grande abraço a todos, até terça-feira, dia 10, e eu vou trazer para vocês na próxima semana um material maravilhoso da reflexologia podal. Eu falei muito da reflexologia podal, como que as terapias, que é uma terapia integrativa, como essa terapia ela pode te ajudar a se livrar de dores físicas e emocionais. E eu vou trazer para vocês, então, na próxima semana, esse material. Olha que coisa boa, tá bom? Grande abraço para vocês e até terça. Não perde, não. Terça-feira, 19h30, a gente está junto. Beijinhos, beijinhos. Bom fim de semana. Fiquem com Deus.